Olá, senhores! Vamos agora no setor 23, recapitular, relembrar um pouquinho de ótica, tá? Vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte, vamos chamar de óptica 1, nós vamos falar de reflexão. Então, bora lá, ó. Primeira regrinha, lembrar que a reflexão é onde a onda, que não vai só ser para luz, né? Acontece também para outro tipo de qualquer tipo de onda, é onde a onda tenta passar de um meio 1 para o meio 2 e não consegue. Ela bate e volta, bate numa superfície e sofre o fenômeno que nós chamamos da reflexão. Então lembrar aqui primeiro, ó, quando a gente fala em reflexão, a gente vai ter uma superfície refletora, por exemplo, um espelho. Um raio de luz que incida na superfície, ela sofre uma reflexão a partir desse ponto. Aqui existe a lei da reflexão para nós, que fala que o raio incidente normal e raio refletido sempre serão coplanares, né? Sempre estarão no mesmo plano para nós. Mas o principal aqui é a gente entender que toda vez que a gente der nome para um raio, por exemplo, esse daqui é o chamado raio incidente, esse daqui é o chamado raio refletido, quando eu for calcular o ângulo dele, o ângulo que tiver nome sempre é medido em relação ao raio e ao anormal para nós. Então aqui no caso, o ângulo de incidência medido em relação ao normal. O ângulo de reflexão também medido em relação ao normal. E a principal lei na reflexão é que o ângulo incidente e o ângulo refletido sempre serão iguais. Isso é válido para qualquer superfície refletora, até em espelhos esféricos. Em espelhos esféricos, quando o raio bate no espelho, ele vai refletir de forma que o ângulo incidente e o refletido sejam iguais. É que lá, como em cada ponto da curvatura ele vai ter uma normal, uma direção diferente, então a gente passa a ter os chamados raios notáveis, né? Então, lá em espelhos esféricos, a gente tem reflexão também. Porém, primeiro, como a curvatura do meu espelho ela é muito baixa, né? Não pode ser maior do que 10 graus. Aí então a gente acaba desenhando o nosso espelho como se fosse um espelho plano para nós. O que a gente precisa lembrar aqui? Que no espelho côncavo nós temos o vértice, o foco e o centro óptico para nós. E dois raios, eu vou relembrar dois raios com vocês que são importantes para a gente poder desenhar. O que entra paralelo, saindo do teu objeto, ele entra paralelo ao eixo principal, converge passando pelo foco. O outro é quando sai lá do teu objeto, do mesmo ponto, bate no centro óptico. Pô, mas como é que eu faço para achar o ângulo incidente igual ao refletido? Lembra que eu ensinei um macetezinho? Rebate o teu objeto aqui, ó. Perdão, escapou. Rebate o teu objeto aqui, ó. A posição onde está o teu objeto ali, ó, para baixo, é exatamente ali que o teu raio refletido tem que passar, ó. Pumba! Aqui eu vou sumir com essa linha, tá? Porque ela não interessa para nós, é apenas uma ferramenta para descobrir onde está o raio refletido. Onde cruzam os raios é onde aparece a nossa imagem. Certo ou não? E se fosse um espelho convexo para nós, né? Eu vou usar o mesmo espelho, tá? Porque se fosse o espelho convexo, as partes de trás do espelho estariam aqui os tracinhos, ó. Eu teria o vértice, o foco e o centro de curvatura dentro do espelho. Só que no espelho convexo, olha que interessante, o raio entra paralelo e ele reflete. Pera lá que eu vou ter que voltar aqui. Vou fazer um espelho diferente, senão vai ficar ruim para poder prolongar. Deixa eu fazer outro espelho para vocês, ó. O espelho convexo seria mais ou menos isso daqui, ó. Eixo principal. O espelho convexo. Os tracinhos dentro do espelho agora, né? A gente vai trabalhar com a parte externa espelhada. E aí nós vamos ter aqui o nosso vértice, o nosso foco e o nosso centro de curvatura. No espelho convexo, meninos, o raio ele entra paralelo e aí ele diverge, né? Ele vai refletir para cima, mas ele reflete para cima de maneira que o prolongamento dele passa aqui pelo foco, ó. Então a gente consegue achar qual é a direção que o raio refletido tá, né? Esse raio refletido, ó, tá nessa direção. Belezinha? Então percebo que agora o raio afasta do nosso eixo principal, né?
E o segundo raio é o mesmo. Vai lá no vértice, ó, sai do mesmo ponto do objeto, bate no vértice. Para você saber onde ele reflete, você pode rebater ele para baixo aqui. Você vai descobrir exatamente onde esse raio tem que refletir, por onde ele tem que passar. Só que a gente percebe que esses dois raios não vão se cruzar. Então aí a gente prolonga o vermelho, que já está prolongado, e o verde. Onde essas linhas se cruzarem é onde vai determinar para nós a nossa imagem formada no espelho convexo. Deu para relembrar como construir imagem? Vamos relembrar agora como classificar a imagem? Quando estiver falando de espelho plano, senhores, a imagem ela é sempre de natureza oposta ao objeto. Então, olha só. Natureza oposta ao objeto. Isso significa que se o meu objeto for real, a minha imagem será virtual. Se o meu objeto for virtual, a minha imagem será real. E ela é sempre direita em relação ao objeto. Então vamos lá. Natureza oposta em relação ao objeto, sempre direita em relação ao objeto e do mesmo tamanho que o objeto. Essa é a classificação da imagem quando a gente trabalha com o nosso espelho plano. Estão lembrados? No espelho plano, a imagem formada ela é sempre virtual se o objeto for real ou real se o objeto for virtual. É direita em relação ao teu objeto e ela sempre vai ser do mesmo tamanho que o objeto. E mais, a distância da imagem, ela tem sempre o mesmo valor que o objeto, porém com o sinal trocado. Ou seja, enquanto um é positivo, o outro vai ser negativo. Depende aí de quem é real e de quem é virtual. Normalmente o objeto é real e a tua imagem é virtual. É dessa forma, lá no espelho plano, a gente costuma falar que a imagem é simétrica ao nosso objeto. E no espelho côncavo e no espelho convexo? Bom, no espelho côncavo, meninos, aí nós vamos ter alguns casos. Vamos relembrar? Olha só, eu posso ter aqui no espelho côncavo cinco tipos de imagem, 5 posições diferentes que vão determinar para nós imagens diferentes. Vamos lembrar, ó. Primeiro, é quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem se forma aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. É uma imagem real, invertida e menor. Segundo caso, é quando o objeto está exatamente no centro de curvatura. Quando o objeto está exatamente no centro de curvatura, a imagem se forma exatamente no centro de curvatura, ela é real, invertida e igual. Caso 3, quando o objeto está entre o centro e o foco, o objeto vai aproximando do espelho, a imagem se afasta, a imagem está além do centro de curvatura, ó, real, invertida e maior que o nosso objeto. Caso 4, é aquele caso onde os raios não se cruzam, a imagem se forma no infinito, classificamos como imagem própria. E o quinto e último caso que nós temos para espelho côncavo é o único caso onde nós temos a imagem virtual, porém virtual direita e maior. Então perceba que no espelho côncavo, senhores, é onde nós temos condições de ampliar a imagem de um objeto, tá? Então ele é um espelho muito utilizado para ampliação de imagem ou para projeção de imagens, já que nós conseguimos gerar imagem real. E no espelho convexo? O espelho convexo só tem um tipo de imagem, senhores. É sempre desse jeito, ó. Virtual, na verdade de natureza oposta ao objeto, como o objeto normalmente é real, a gente vai falar que é virtual. Direita em relação ao objeto e menor que o nosso objeto. No espelho convexo só tem esse tipo de imagem e a imagem sempre se forma ali, ó, entre o vértice e o foco do nosso espelho convexo, certo? Não tem outra opção. Tá, peão, e o P' e o P, distância da imagem do objeto? Aí, meninos, tanto para espelho côncavo como para espelho convexo, nós vamos poder usar a equação de Gauss, que é 1 sobre F
é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', em que F, o F aqui é sempre a distância focal, que é a distância do foco até o vértice, que no caso do espelho côncavo é positivo. E no caso do espelho convexo, sempre vai ser o quê? Negativo. Isso você precisa lembrar, tá? Lembra que existe aquela regrinha de sinais em função dos eixos de referência. Além de ter essa equação, a gente pode colocar que o F é o produto pela soma de P e P', certo? Temos também a equação do aumento transversal linear, o Azão é igual a I sobre O, que é igual menos P' sobre P. E se juntar as duas equações, a gente chega numa equação muito importante, que é o aumento transversal linear, é a distância focal sobre a distância focal menos a posição do nosso objeto. Fechou, meninos? Belezura? Então, vamos nos ver agora nos exercícios para trabalhar toda essa relação ou até calcular aumento transversal linear, posição da imagem, posição do objeto. Lembrar que para espelho plano aparece muita geometria para vocês, tá? São muitos exercícios que a gente se resolve por geometria. Já nos espelhos esféricos, nós temos algumas equações para poder trabalhar aqui. Beleza, meninos? Um grande abraço e até o primeiro exercício.